Recentemente foram revelados os 5 primeiros minutos da última temporada de Stranger Things, mostrando um pouco mais sobre o que tinha acontecido com o Will enquanto ele estava no mundo invertido lá em 83. Só que o mais importante é que esses minutos iniciais também mostraram com um pouco mais de detalhe o motivo pro Vecna ter escolhido o Will, ter deixado ele sobreviver na primeira temporada e como que o Will fazia parte do plano do Vecna durante esse tempo todo. Nesse vídeo aqui a gente vai comentar melhor sobre todos os detalhes desses 5 minutos iniciais da última temporada. Eu sei que a essa altura eu devo ser a última pessoa do YouTube que tá comentando sobre a cena inicial, porque pra quem não sabe, nesses últimos dias eu tava viajando, acabei ficando um pouquinho off, então eu peço perdão aí pelo sumiço nesses últimos dias, mas hoje, finalmente, a gente vai comentar sobre essa cena inicial. E pra quem caiu por acaso aqui nesse vídeo, eu sou o Rogério e esse aqui é o Inside, um canal com foco total em Stranger Things. Por aqui tá rolando uma mega cobertura sobre a última temporada, quase todo dia tá rolando live aqui no canal também, pra gente aproveitar essa expectativa pro volume 1, então não deixa de se inscrever e já ativa o sininho aí pra não perder nada. E bom, gente, ao contrário do que muita gente pensava, e eu tava enganado também, muita gente achava que a cena inicial de Stranger Things ia se passar no dia 6 de novembro de 83, que é exatamente o dia em que tudo começou, né? O dia em que o mundo invertido foi criado, o dia em que a Eleven conseguiu fugir do laboratório, mas principalmente o dia em que o Will foi raptado e foi parar no mundo invertido. A gente achava isso porque muito tempo atrás, a própria Netflix tinha liberado um trechinho ali do roteiro do que ia acontecer nessa cena inicial, e já dava pra entender através desse roteiro que se tratava de uma cena mostrando o Will no mundo invertido, provavelmente dentro do Castelo Byers, cantando Should I Stay or Should I Go? Só que a gente tava enganado, né? Porque pra quem não reparou, essa cena inicial, ela se passa alguns dias depois do Will ter sido raptado. Então ele realmente conseguiu ali escapar do Demogorgon por bastante tempo lá no mundo invertido. Ele conseguiu se proteger de alguma forma, ele foi lá pro Castelo Byers pra se proteger, porém ele é encontrado ali pelo Demogorgon e levado até o Vecna, que tava lá na biblioteca, que é onde ele é encontrado depois, lá no final da primeira temporada. Só que aí eu já tô adiantando coisa, a gente já vai chegar lá. Mas aí voltando então pra esse momento inicial, que se passa no dia 12 de novembro de 83, ali já se passaram alguns dias, o Will tava se protegendo. Só que aí tem duas coisas curiosas nessa cena, né? Porque, primeiro, o Will tava conseguindo se esconder no Castelo Byers, então até aquele momento ali, o Demogorgon ou o próprio Vecna ainda não sabiam exatamente onde que o Will tava se escondendo lá no mundo invertido. E é aí que entra um detalhe muito importante, porque, gente, o início da última temporada é exatamente o final do 7º episódio da primeira temporada. Pra quem não se lembra, lá no 7º episódio da primeira temporada, tem um momento ali onde todos os personagens acabam se juntando, eles vão compartilhando ali entre eles todas as informações que eles juntaram durante a temporada. E aí tem aquele momento onde eles vão lá pra escola e eles montam ali um tanque de privação sensorial meio que improvisado, né? Eles montam com aquela piscina gigante, onde a Eleven conseguiria ali boiar, usar os poderes dela pra contatar o Will através do Void, que é aquele lugar todo preto onde a Eleven consegue encontrar as pessoas usando os poderes dela. E aí, bem no final desse episódio, a Eleven encontra o Will no Void, ela encontra ele dentro do Castelo Byers, lá no mundo invertido, e aí ela pega e avisa o Will, né, que a mãe dele tá indo lá salvar ele, que eles vão conseguir tirar ele de lá, que eles vão conseguir proteger o Will. E aí, bem no finalzinho desse episódio, a gente vê exatamente a mesma cena que é repetida agora no início da 5ª temporada. O Will tá cantando dentro do Castelo Byers, até que ele ouve um barulho ali em volta do castelo, e aí ele é atacado ali, finalmente ele é encontrado pelo Demogorgon. Então se a gente pega e começa a juntar as informações, pelo menos pra mim fica um pouco claro como que o Demogorgon finalmente consegue encontrar o Will lá no Castelo Byers. É mostrado nessa cena inicial que quem tava por trás de tudo isso desde o começo da série sempre foi o Vecna. E pelo fato do Demogorgon só ter ido lá no Castelo Byers bem quando a Eleven contata o Will pelo Void, pra mim, gente, fica um pouco claro que, de alguma forma, o Vecna tinha acesso ao Void da Eleven esse tempo todo. De alguma forma ele conseguia ali meio que rastrear o que ela tava fazendo, usando os poderes dela. E no momento em que ele viu que a Eleven teve contato com o Will, ali foi importante por duas coisas. A primeira é que ele conseguiu descobrir onde o Will tava, ele finalmente viu que o Will tava se escondendo dentro do Castelo Byers. E a segunda coisa, que pra mim é a mais importante de todas, é que nesse momento onde ele vê que a Eleven contatou ele e tá falando ali pra ele que eles vão proteger o Will, que eles vão conseguir tirar ele do mundo invertido, foi exatamente naquele momento em que ele viu que ele poderia usar o Will dentro do plano dele durante esse tempo todo. Era a primeira vez em que o Vecna teria uma das
das vítimas dele saindo do mundo invertido. Era a primeira vez em que alguém seria resgatado de lá. Então ali naquele momento, o Vecna viu a oportunidade perfeita de possuir o Will, de fazer com que o Will fizesse parte daquela mente coletiva do mundo invertido e de permitir com que ele fosse resgatado e fosse levado pro mundo normal, para que ele continuasse escondido no mundo invertido, atuando no mundo invertido, controlando as criaturas e toda a mente coletiva, enquanto o Will faria parte de todo o plano dele, sendo o espião dele durante esse tempo todo e principalmente trabalhando por ele no mundo normal, enquanto ele continuaria lá no mundo invertido. Inclusive, eu fico muito feliz de ter acertado uma teoria que eu já tinha feito há mó tempão aqui no canal, falando exatamente isso, que enquanto lá na primeira temporada os personagens acreditavam que eles estavam salvando o Will, na verdade eles só estavam fazendo tudo o que o Vecna sempre quis durante esse tempo todo. Então é mó doideira, né? Porque eles achavam que estavam salvando o Will, mas na real o Vecna só tinha deixado o Will de bandeja lá na biblioteca para que ele fosse resgatado, e os personagens, sem nem fazerem ideia disso, eles só estavam seguindo exatamente o plano que o Vecna tinha feito ali envolvendo o Will. Então, cara, eu achei muito massa o jeito em que tudo se conecta, né? O jeito em que o final da primeira temporada se conecta com o início da quinta, e com certeza vai ter alguma reviravolta com isso, né? Porque normalmente o início de cada temporada é o que guarda uma grande reviravolta lá pro final, né? O exemplo mais recente é o começo da quarta temporada, inclusive, né? Que mostra ali o massacre de Hawkins e que faz todo mundo pensar que era a Eleven a culpada por tudo. E só lá no sétimo episódio que a gente vai ter a reviravolta ali, mostrando ali que na real quem tinha matado todo mundo não era a Eleven, e sim o Vecna durante esse tempo todo, né? Então eu não tenho a menor dúvida de que nesse começo aí da temporada eles já devem estar plantando alguma sementinha ali pra uma grande reviravolta que eles devem mostrar lá pro final da temporada, ou provavelmente ali pro final do volume 2. E assim, gente, eu tenho muita coisa a elogiar. As cores dessa temporada estão muito lindas, né? Em todo o conteúdo promocional eu sempre tô elogiando isso. Eu achei muito legal que eles conseguiram pegar a vibe dark, assim, da segunda e da quarta temporada, e ao mesmo tempo eles estão mantendo aquelas cores bem vivas, bem saturadas da fotografia da terceira temporada também. Então achei muito legal a forma que eles conseguiram misturar tudo isso. A temporada tá muito linda. Os efeitos ali, o CGI do mundo invertido, tá tudo impecável, tá muito massa. E assim, gente, uma coisa que tá gerando uma certa polêmica aí desde que essa cena inicial saiu, seria em relação ao CGI do rosto do Will, né? Porque eles usaram ali uma criança que era parecida com o Noah Schnapp. Eles usaram uma técnica ali pra colocar o rosto do Noah, de quando ele era bem novinho, no rosto desse ator. E realmente, né? Tem momentos ali que realmente não parece. Tem um momento ali que eu achei muito engraçado, que realmente, cara, é outra criança praticamente. Tem umas duas partes ali, pelo menos, que tá bem diferente realmente. Mas no geral eu gostei bastante, cara. Eu não achei ruim não, viu? Vamos ver, né? Como é que vai ficar durante o resto da temporada, que a gente sabe que vão ter outros flashbacks também, usando essa mesma técnica de rejuvenescimento com CGI, né? Então vamos ver como é que vai ficar durante a temporada toda, mas pelo menos nesses minutos iniciais aí eu já gostei bastante, viu? Pelo menos nesse comecinho o saldo é positivo, eu gostei bastante do que eu vi aí. Eu achei bem legal também a forma em que eles geram suspense, a forma que eles geram tensão durante essa cena inicial, naquela parte em que o Will fica preso na árvore, né? Ele pula de uma árvore pra outra ali, ele consegue, de certa forma, escapar do Demogorgon, e aí ele fica preso ali pela mochila dele, que inclusive ele foi raptado com a mochila lá no dia 6 de novembro de 83, e até o dia 12 de novembro, que é quando essa cena tá acontecendo, ele ainda tá com a fiel mochilinha dele ali, né? E falar pra vocês, cara, eu também sou bem parecido com o Will, tá? Eu também ando com a minha mochilinha pra lá e pra cá. Inclusive, recentemente eu peguei essa mochila nova aqui de Stranger Things, lindíssima, lá no site da GoCase, que é a nova parceira aqui do canal. Fico muito feliz, inclusive, porque é uma marca que eu já usava e que eu confio bastante. A GoCase tá com uma nova coleção incrível, com vários produtos exclusivos de Stranger Things 5. E lá na GoCase vocês podem achar várias opções de mochilas, e o mais legal de tudo é que elas são personalizáveis. No meu caso, ó, eu peguei essa mochila aqui, onde eu coloquei o nome do canal aqui na parte de baixo. Você pode colocar o seu nome também, tem várias opções por lá. E não é só mochila não, viu, gente? Lá também tem várias opções de copo, garrafa térmica. Eu peguei essa garrafa aqui, lindona, da Rádio WSQK, da quinta temporada. Olha que garrafa linda, cara. Eu também personalizei a minha garrafa colocando aqui o nome do canal. Eu também peguei essa outra aqui, que também é da Rádio WSQK. Olha que garrafa linda, cara, com a van da rádio. E como todos os produtos são personalizáveis, aqui na parte de trás eu também coloquei o nome do canal aqui. Eles também têm várias opções de capinha anti-impacto para celular, para qualquer tipo de modelo. Tem várias
opções da quinta temporada e lá no site vocês também vão achar de todos os personagens da série. Então se você quiser uma do seu personagem favorito, você ainda pode personalizar com o seu nome cada capinha também. E ó, corre e aproveitem, porque usando o cupom INSIDE vocês ainda garantem 10% de desconto em todas as suas compras lá no site. E voltando a falar sobre a cena inicial, gente, pra finalizar, tem uma coisa aí que eu acho que vocês querem saber minha opinião também. Eu recebi bastante mensagem sobre isso, que seria em relação à HQ do Will no mundo invertido, né? Vocês sabem que Stranger Things tem várias HQs e eu já compartilhei a minha opinião aqui no canal várias e várias vezes, e eu acho que nenhuma HQ e nenhum livro da série são canônicos. No caso, são todas histórias oficiais, são produtos licenciados ali pela Netflix, porém, nenhuma dessas histórias aí das HQs ou dos livros fazem parte da história canônica da série. A série principal, a série que a gente assiste na Netflix lá desde 2016, essa história principal que vem sendo contada, ela ignora completamente todos os acontecimentos e todos os personagens das HQs. E o que acontece no caso da HQ do Will no mundo invertido é que ela explora ali algumas lacunas, algumas pontas soltas que tinham ficado na primeira temporada, e o que a quinta temporada vai fazer agora é explorar exatamente as mesmas pontas soltas lá da primeira temporada. Então é claro que vão rolar algumas coincidências assim de terem coisas parecidas na quinta temporada com algumas coisas que foram mostradas lá nessa HQ do Will no mundo invertido. Porém, gente, é o que eu falei pra vocês, cara, essa HQ do Will no mundo invertido nem foi escrita pelos irmãos Duffer. Essa HQ do Will no mundo invertido tem alguns furos, inclusive, tem alguns probleminhas ali, algumas coisas que não se encaixam, que não fazem sentido. Quem sabe eu faça um vídeo sobre isso no futuro, aí já é assunto pra um outro vídeo. Mas em resumo, gente, continuo achando a mesma coisa, tá? Basicamente, essa cena inicial aí usa duas pontas soltas da primeira temporada. A primeira é o final do 7º episódio, que eu comentei aqui durante o vídeo, que é basicamente o momento ali em que o Will é encontrado lá no Castelo Byers. E a segunda ponta solta seria o lugar ali pra onde ele é levado e é encontrado pelo Hopper e pela Joyce lá no final da primeira temporada, né? Que no caso seria ali a biblioteca. Então, em resumo, eu continuo achando basicamente a mesma coisa sobre os quadrinhos. Eu acho que eles não são canônicos. Eu acho que vão sim rolar algumas coincidências aí durante essa temporada, porque a série tá explorando exatamente a mesma coisa que a HQ explorou lá no passado. Essa é a minha opinião, mas é claro que eu quero saber o que vocês acham disso tudo também. O que vocês acharam sobre essa cena inicial, se vocês gostaram ou não, ou se vocês têm alguma coisa a acrescentar em tudo que eu falei aqui no vídeo também. E se vocês acham que a HQ do Will no mundo invertido é ou não canônica, comentem aí a opinião de vocês que eu quero saber e bora discutir sobre isso aí. Pra finalizar, não esquece de deixar o seu like aí no vídeo pra dar aquela força. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho também pra não perder nada da minha mega cobertura sobre a última temporada. E agora aqui na tela estão aparecendo outros 2 vídeos aqui do canal pra você continuar me acompanhando. Então é isso, eu espero ver vocês no próximo vídeo aqui do canal. Um forte abraço pra vocês e até mais.